Oi, bom dia. Bom, eu vou dar novamente dicas. Eu até já falei em vários momentos aqui de como você criar uma carteira de investimento bacana, diversificada, né? Mas antes de qualquer coisa, você precisa criar uma reserva de emergência, né? Você que está começando agora, então é importante você criar uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência, para quem ainda não sabe? A reserva de emergência é um valor que você guarda, né, para você ter uma segurança caso você venha perder o emprego, caso você venha mudar de situação financeira, uma crise que pode acontecer no país ou no mundo, ou no seu trabalho, no seu setor, e aí você tem uma reserva para você manter o mesmo nível de vida, a mesma qualidade de vida que você tem nesse momento com você e com a sua família, até você encontrar uma outra atividade que prover, que traga proventos, que traga recurso financeiro para você manter a sua vida normal, tá? E para a pessoa que ainda tem dívidas, né, no nome, então o ideal primeiro é você saldar as dívidas, porque na maioria das vezes a dívida que a pessoa tem, o custo é muito alto. Então ele quita essas dívidas primeiro para depois iniciar o processo de criação de carteira para gerar valor, né? A outra dica é você criar uma carteira diversificada, né? Então eu sempre oriento que você diversifique, porque numa situação onde a empresa venha perder valor, você ganha valor da outra empresa, né? Principalmente setores, né? Então se diversifica de uma maneira que você tenha setores diferentes e que cada setor, o ideal é que você consiga encontrar empresas boas, empresas que pagam, por exemplo, dividendos, empresa que tem crescimento. É evidente que nós sabemos que empresas mais maduras, a tendência de crescimento é bem menor, o ritmo não é tão acelerado quanto de uma empresa menor e que está em fase de crescimento ainda. Quando ela chega num determinado patamar, ela fica estabilizada e aí não tem um crescimento tão grande quanto tem uma empresa que está no processo de evolução, de crescimento. Mas existem empresas boas, empresas maravilhosas que continuam crescendo com boa taxa de crescimento e também ainda pagam dividendos, distribuem dividendos, né? Só você observar o payout de algumas companhias, umas pagam 50% de dividendos, tem umas que chegam a pagar muito mais do que isso, e por lei até 25% seria interessante, né? E quanto é interessante a empresa pagar dividendos? Quando ela não tem tanta opção de fazer investimentos para crescer o seu capital, né? Então, quando a empresa paga muitos dividendos, nem sempre é muito bom. Você tem que observar bastante, porque às vezes ela está passando por algum momento que não está encontrando opções, oportunidade de investir o seu dinheiro para trazer mais dinheiro para você, então ela distribui parte dos dividendos. E você, como investidor, como acionista, é importante, né, você fazer sempre o reinvestimento desses valores para crescer e criar patrimônio, tá? E tem pessoas que têm outras ideias, né, com o valor que quer receber. Tem pessoas que querem fazer para aposentadoria, outros querem para criar uma renda mensal, outro para criar uma renda anual, para complementar a renda que a pessoa tem. Então, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um ideal, cada pessoa tem um projeto de vida, né? Um estilo de vida. E investir, o ideal é você estar sempre fazendo primeiro a reserva, né? Para você fazer os investimentos. Para a pessoa que está começando, 10% é interessante, né? A pessoa está com 20 anos de idade, tem todo o tempo a seu favor, então você pode correr mais risco, você pode expor mais ao risco, tentar ganhar um pouco mais, com menos capital, né? Então você ganhou um X valor, na maioria das vezes, quando você está no início da carreira, o salário é menor, então você consegue estar pegando 10% do seu salário e fazendo aportes para comprar, por exemplo, ações. Quando você chega em determinada idade, normalmente a renda já é um pouco maior, você já não tem tantas coisas para comprar, né, como imóveis, como veículo, a renda ele vem mais integral para você. Você vai ter o custo normal, né? Para transporte, para lazer, para outras coisas, para educação, investimentos normais, mas o dinheiro em si já está sobrando mais. Então você pode pegar de 20 a 25% do seu capital para fazer esses aportes de investimentos. Tá? Então,
criar essa carteira. Vou concluir aqui todas as dicas que eu dei hoje. Então, primeiro, você quita as dívidas, se você tiver dívida no nome, tá? Para começar a investir. Depois, você cria uma reserva de emergência, para uma situação pontual que pode ocorrer na vida de qualquer um de nós, né? Depois de criar essa reserva, você cria uma carteira diversificada. Não precisa ser uma carteira muito enorme para você gerenciar. Cria aí de 3 até 5 empresas aí para você estar começando, né? Monitorar essas empresas, vai verificando qual que é o tempo ideal para você estar monitorando. Não precisa monitorar todos os dias. Uma vez por mês, a cada 3 meses, você vai observando, né, se tem alguma coisa que mudou, que as empresas não vão mudar de fundamento de um dia para o outro. Se você perceber que ela mudou os fundamentos, que levou você a colocar ela na sua carteira, você substitui por uma empresa que vai prover, que vai te dar mais proventos do que aquela que você escolheu. Mas na maioria das vezes, historicamente falando, as empresas boas, que pagam bons proventos, elas não mudam de um dia para outro para perder os fundamentos que levou a nós escolher essas empresas, tá? Bom, a dica que eu tenho para te dar hoje seria essas aí. E se você tiver alguma empresa, tiver algum assunto relacionado a finanças que queira que eu comente aqui, coloque lá nos comentários, por favor, e coloque o que você está querendo entender melhor, que eu faço questão de gravar um vídeo, se for um assunto interessante, para esclarecer melhor para você, tá bom? Se você ainda não me segue, eu peço a gentileza, se o vídeo agregou valor para você, né, que curta, compartilha. Se você ainda não me segue, siga-me, por favor, e nós teremos o maior prazer de ter você aqui acompanhando o nosso canal e levando essas informações a mais pessoas. Um grande abraço, espero que tenha ajudado vocês. Até mais.